Fale um pouco sobre as semelhanças nos métodos que Washington utiliza em seu projeto imperial na Ásia Ocidental e na América Latina. Talvez isso ajude as pessoas a conectar a experiência vivida do colonialismo. Sim, você levantou um ponto realmente interessante, que não é muito conhecido, e é muito importante enfatizar isso. Muitas das mesmas táticas de insurgência ou contra-insurgência que os Estados Unidos usaram no Iraque e no Afeganistão foram primeiro utilizadas na América Latina, e por algumas das mesmas pessoas. O mais conhecido é Oliver North. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele ficou famoso nos anos 1980 por causa do escândalo Ira-Contras, e esteve envolvido no treinamento dos Contras na Nicarágua. Eles usavam táticas extremas de terror e, além disso, traficavam drogas. Essas drogas acabaram sendo despejadas em comunidades negras pobres, principalmente nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia e em Los Angeles, o que levou à explosão do crack, essa epidemia horrível nos Estados Unidos. Isso foi exposto por um jornalista, Gary Webb, cuja carreira foi destruída depois que ele revelou isso. Mas Oliver North também esteve envolvido, é claro, no escândalo Ira-Contras, mas ele atuava em muitos desses círculos na Ásia Ocidental, no chamado Oriente Médio. E então, Joe Negroponte, outro nome que não é tão conhecido, costumava ser mais comentado na era Bush Jr. Negroponte foi embaixador dos Estados Unidos no Iraque, uma figura-chave na invasão e ocupação dos Estados Unidos no Iraque. Negroponte, assim como Oliver North, também esteve envolvido no trabalho com os Contras na Nicarágua. Então, não só as táticas, mas literalmente algumas das mesmas pessoas que estiveram envolvidas no treinamento dos Contras em tortura. Havia um manual de tortura famoso, também conhecido como o Manual do Assassinato. Esse era o apelido de fato dado pela CIA, o Manual do Assassinato, ou Manual de Tortura. Esse era o manual que eles deram aos Contras na Nicarágua e aos regimes militares brutais na Guatemala e em El Salvador. E notoriamente havia um criminoso de guerra horrível em El Salvador, o Bison, um sobrenome francês, mas ele era um líder de tortura salvadorenho. Ele era conhecido como Blowtorch Bob. Esse era o apelido que os Estados Unidos deram a ele, porque sua tática favorita era usar maçaricos para torturar pessoas, torturando revolucionários de esquerda em El Salvador, em nome do partido de extrema-direita Arena e do regime militar. Então John Negroponte e esses outros criminosos de guerra, como Oliver North nos Estados Unidos, que estavam envolvidos no treinamento desses criminosos, assassinos e torturadores, eram literalmente as mesmas pessoas envolvidas nas operações de contra-insurgência. Então, no caso da América Latina, eles estavam fazendo tanto contra-insurgência quanto insurgência. Insurgência contra o governo da Nicarágua, contra-insurgência contra as forças revolucionárias em El Salvador, Guatemala e Honduras. Devo mencionar Honduras. Honduras também tinha um regime militar brutal. E no caso do Iraque e do Afeganistão, foi contra-insurgência. As mesmas pessoas, as mesmas táticas. Portanto, é muito importante unir esses dois aspectos. E me desculpe, porque fiquei tão fixado nesse ponto que acabei esquecendo qual era a sua pergunta principal depois disso. Meu ponto principal era basicamente conectar a Ásia Ocidental e a América Latina por meio dessa experiência vivida sob o colonialismo, considerando que já vimos tanta solidariedade da América Latina à resistência palestina. Sim, eu tenho algumas reflexões importantes sobre isso que não são muito conhecidas por pessoas que não passaram muito tempo na América Latina. E para contextualizar, devo mencionar que nasci e cresci nos Estados Unidos, mas não moro nos Estados Unidos em tempo integral há uns 7 ou 8 anos. Também sou cidadão naturalizado da Nicarágua e já estive em quase todos os países da América Latina. Mas, obviamente, ainda sou tecnicamente um estrangeiro na região. Só para explicar um contexto que muitas pessoas não conhecem, pessoas que não passaram muito tempo na América Latina, a solidariedade com a Palestina não é algo novo, mas aumentou muito nos últimos anos.
Claro, ao longo da história da esquerda latino-americana e do movimento anticolonial, sempre houve solidariedade com os palestinos, como uma luta irmã de libertação nacional. Por exemplo, os sandinistas na Nicarágua tinham uma relação muito próxima com os palestinos, especialmente com a FPLP, Frente Popular para a Libertação da Palestina, que é um grupo marxista-leninista, mas também, de modo geral, com a OLP, incluindo a Fatah, que é o grupo nacionalista mais tradicional. A Fatah não é marxista, mas historicamente foi nacionalista de esquerda, embora hoje em dia não seja tão de esquerda assim. Na verdade, durante a luta armada na Nicarágua nos anos 1970, houve nicaragüenses da Frente Sandinista que foram à Palestina para treinar com os palestinos e apoiá-los, inclusive em algumas operações armadas. Leila Khaled, a famosa líder revolucionária palestina da FPLP, um ícone da luta de libertação nacional, fala em suas memórias sobre sua experiência realizando operações com nicaragüenses. Sempre existiu essa solidariedade entre as forças revolucionárias na América Latina. Claro, Cuba sempre esteve na vanguarda. Após sua revolução em 1959, Cuba sempre foi solidária com os palestinos, até hoje, sendo sempre um símbolo firme dessa solidariedade. Agora, a maioria dos países da América Latina durante a Primeira Guerra Fria, por terem regimes pró-Estados Unidos, não apoiava a Palestina, mas houve algumas exceções. E então, claro, após a queda de muitos desses regimes, nos anos 90, surgem essas democracias liberais, em sua maioria neoliberais, mas algumas não tão neoliberais assim. Por exemplo, no Chile, havia o Partido Socialista, que apesar do nome, não era realmente socialista. No máximo era social-democrata e redistributivo, mas eles eram bastante pró-Palestina. E então, nos anos 2000, do meio para o final da década de 2000, até o início da década de 2010, houve o auge do que é chamado de maré rosa. Agora, esse termo não é usado na América Latina. Ele é usado fora da América Latina. Mas isso se refere a um período em que, em todos os principais países, havia um líder de esquerda. Então você tinha Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores no Brasil. Você tinha Néstor Kirchner e Cristina Fernández de Kirchner na Argentina. Você tinha Rafael Correa no Equador. Você tinha Daniel Ortega e a Frente Sandinista na Nicarágua. Em Honduras, você tinha Manuel Zelaya do Partido Livre. Quero dizer, sim, eu poderia continuar falando. As pessoas conhecem a ideia, você entende o ponto. No Chile, você tinha, novamente, o Partido Socialista, não muito de esquerda, mas sabe, havia esses líderes de esquerda. Isso foi sob Michelle Bachelet, no Chile. Na Bolívia, você tinha Evo Morales. O Peru era o único país que realmente não tinha um líder muito de esquerda, até Pedro Castillo, que foi preso. Mas agora, o que estamos vendo nos últimos anos é uma grande reação contrária. A maioria das forças de direita assumiu o poder de forma antidemocrática. Então, no caso de, eu mencionei o Peru. No caso do Brasil, a única razão pela qual a extrema-direita, sob Bolsonaro, conseguiu chegar ao poder foi porque houve um golpe brando, um golpe legal, como um golpe judicial, contra Dilma Rousseff, em 2016. E depois houve a prisão de Lula, por acusações falsas, em 2018. Essas acusações foram posteriormente totalmente anuladas, e o Supremo Tribunal Federal do Brasil limpou seu histórico. E então, houve um golpe em 2009, apoiado pelos Estados Unidos, em Honduras. E depois houve um golpe brando, mas também um golpe militar clássico, à moda antiga, em Honduras, que foi apoiado pelo governo Obama. Em 2012, houve um golpe brando no Paraguai. Depois, ocorreram várias tentativas de golpe na Venezuela, em 2014, 2017 e 2019. Em 2018, houve uma tentativa de golpe muito violenta na Nicarágua. E então, houve o golpe bem-sucedido na Bolívia, em 2019, contra Evo Morales. Ou seja, isso continuou. Mas, de qualquer forma, o ponto que quero destacar é que esses governos de esquerda que chegam ao poder são todos uniformemente pró-Palestina. Agora, o motivo pelo qual é importante falar sobre isso brevemente
é que este é, na verdade, um símbolo ainda mais impressionante de solidariedade quando você percebe a pressão interna sobre esses países. Não apenas dos Estados Unidos, o que é óbvio, mas também dos cristãos evangélicos. Porque uma mudança social significativa que vimos em toda a América Latina nos últimos 40 anos é que, historicamente, a América Latina era quase inteiramente católica, excluindo as comunidades indígenas. Agora, para pessoas que possam estar confusas, porque a maioria das pessoas na América Latina tem alguma ascendência indígena, elas não seriam necessariamente consideradas indígenas. As comunidades indígenas tendem a ser, infelizmente, em muitas partes da América Latina, um tanto separadas do restante da sociedade. Muitas vezes, elas não falam espanhol, falam suas próprias línguas indígenas. Existem exceções, mas há apenas alguns países onde as comunidades indígenas são maioria, como na Bolívia. O Peru tem uma comunidade indígena muito grande, assim como a Guatemala e o sul do México. Mas existe esse tipo de racismo interno. Há pessoas que podem ter a pele muito escura, mas não são consideradas indígenas. São cristãs e falam espanhol. Existe uma política racial e cultural bastante complexa nesse contexto. Por exemplo, Evo Morales foi o primeiro líder indígena, presidente da Bolívia, que é um país de maioria indígena. E já houve presidentes de pele escura na Bolívia. Também houve muitos líderes de pele clara, descendentes de europeus, mas eles não eram considerados indígenas, porque, por exemplo, o atual presidente, Luiz Arce, tem a pele relativamente mais escura, mas foi criado como cristão e fala espanhol como língua nativa. O que aconteceu é que, devido ao legado do colonialismo espanhol, a grande maioria das pessoas se tornou católica. A América Latina era um bastião, era uma das regiões mais católicas do mundo, até de fato, os últimos 40 anos. E, ironicamente, parte disso se deve à contra-insurgência dos Estados Unidos. Porque, obviamente, o catolicismo passou por várias fases, e agora estamos vendo que os dois últimos papas têm sido muito mais de esquerda, enquanto, quando eu era criança, fui criado como católico. Sou ateu, mas fui criado como católico, embora eu não seja um novo ateu. Não sou como esses ateus radicais, todos aqueles neocons horríveis como Christopher Hitchens, que... Enfim, acho que a religião também pode ter um papel progressista. Entendo que é complicado. Faz parte de um tecido social mais amplo, mas fui criado como católico e sempre associei o catolicismo à direita, especialmente com o Papa João Paulo II. E João Paulo II foi a Nicarágua durante a Guerra dos Contras e se recusou a reconhecer o governo sandinista, que, aliás, tinha 2 padres católicos no gabinete do governo sandinista. Os sandinistas foram basicamente o primeiro movimento liderado pela teologia da libertação a tomar o poder do Estado. A maioria deles era católica, incluindo padres que foram excomungados pela Igreja Católica. Naquela época, a CIA trabalhava muito próxima da Igreja Católica para destruir a teologia da libertação, que estava crescendo em influência na América Latina, porque, obviamente, há muitos pobres católicos cansados de serem pregados por pessoas ricas. Havia esses padres que iam para áreas rurais e pregavam que Jesus era um revolucionário, o que, objetivamente falando, ele era, aliás. Eles pregavam que o cristianismo é uma religião dos pobres e que os ricos estão desobedecendo a Jesus. Assim surgiram esses movimentos revolucionários de caráter religioso. Nem matter por séculos itsuquenmente, efetivamente. Sim. Antes do Império Romano cooptar o cristianismo como uma ferramenta do império, certo? Quando era objetivamente uma religião anti-imperialista. E também, se você olhar para o Islã xiita, por exemplo, existem muitos movimentos islâmicos de libertação nacional. Então, há muitas semelhanças. É por isso que entendo que existem formas progressistas e reacionárias de religião. O que aconteceu foi que os Estados Unidos começaram a incentivar muitos pregadores evangélicos e protestantes de direita. Esse é um dos motivos pelos quais o governo dos Estados Unidos, especialmente durante a administração Ronald Reagan, que teve alguns evangélicos se juntando à nova coalizão do Partido Republicano,
incentivou o envio de muitos missionários para a América Latina. E eu mencionei anteriormente Rios Montt, que foi o ditador militar da Guatemala e realizou um genocídio contra a comunidade indígena maia. Ele também era evangélico. Então, o governo Reagan realmente impulsionou isso, e a CIA trabalhava muito com missionários. Na verdade, se você for à América Central, especialmente na Nicarágua, conversei com alguns sandinistas mais velhos que se lembram dos anos 1980 e da luta contra os contras. Eles costumavam brincar que todos os missionários eram da CIA. Essa era a piada. E obviamente não. Quero dizer, ainda hoje há muitos missionários, e não estou dizendo que todos são da CIA, mas definitivamente existe uma longa história da CIA enviando esses missionários que usavam a religião como plataforma para espalhar uma ideologia política de direita, reacionária. Não apenas contra pessoas LGBT e indígenas, mas também economicamente. Pregando essa doutrina calvinista de, se você é pobre, tem que se virar sozinho, e o governo não deve fazer nada por você. Deus quer que você seja seu próprio empreendedor, todas essas coisas. Então o que aconteceu, não só por causa disso, mas também, é meio complicado porque em alguns países a Igreja Católica também era muito corrupta, de direita e envolvida em abusos e tudo mais. Então, por uma variedade de razões diferentes, em parte por causa dos Estados Unidos e dos missionários, mas também por fatores domésticos, a região se tornou cada vez mais protestante e cada vez mais evangélica nas últimas décadas. E muitos desses evangélicos são de direita, mas na verdade existem evangélicos de esquerda também. Então, por exemplo, quando Andrés Manuel López Obrador, o presidente de esquerda do México, venceu e se tornou presidente em 2018, havia, na verdade, um partido político evangélico que fazia parte de sua coalizão, junto com o Partido Socialista, que se chama Partido dos Trabalhadores, e o Partido Verde. Portanto, a política latino-americana é complicada. Na Venezuela, há um partido evangélico que apoia a Revolução Bolivariana e Maduro. E no Brasil, havia alguns evangélicos que apoiavam Lula e o Partido dos Trabalhadores, mas a maioria dos evangélicos apoiou Bolsonaro. The majority of the evangelicals supported Bolsonaro, and the big, massive E as grandes, enormes megas-igrejas, que são uma monstruosidade exportada dos estados, são como shoppings que se autodenominam igrejas, financiadas por milionários e bilionários. Muitos de seus pastores são milionários, e alguns até possuem jatos particulares e coisas do tipo. No Brasil, isso realmente pegou. Veio dos Estados Unidos, e essas grandes megas-igrejas evangélicas apoiaram Bolsonaro. O motivo pelo qual menciono tudo isso, pode parecer totalmente irrelevante, é que o sionismo cristão se tornou enorme na América Latina nos últimos 20 anos, mais ou menos. É por isso que as pessoas ficam confusas. Se você viajar para a América Latina, especialmente para a América Central, você verá bandeiras de Israel aleatoriamente. Tipo, na primeira vez que fui à América Central, para Nicarágua, Honduras, El Salvador, você via taxistas com bandeiras de Israel. E é tipo, uau, o que é isso? Não se trata de Israel como país. É um símbolo do cristianismo evangélico. Isso significa que eles são evangélicos. Eles levantam a bandeira de Israel como símbolo do cristianismo evangélico deles. O que é ainda mais confuso é que, não mais, mas há 10 anos, você via sandinistas que agitavam a bandeira sandinista e a bandeira de Israel. O que é louco, porque os sandinistas sempre foram extremamente pró-Palestina. Eles romperam relações diplomáticas com Israel. Não têm relações formais, mas tinham apoiadores que eram evangélicos e agitavam a bandeira de Israel. Então, tudo isso pode parecer uma coisa meio estranha. Mas o motivo pelo qual menciono tudo isso é que há muita pressão sobre os líderes, inclusive líderes de esquerda na América Latina, para apoiarem Israel. Não porque as pessoas na região apoiem o que Israel faz politicamente, mas inteiramente por razões religiosas. É porque são evangélicos, ou algum tipo de protestante, e veem a terra de Israel como parte de uma profecia bíblica, certo? Mas houve uma mudança enorme.
especialmente desde 2023. Mas, na verdade, ao longo dos últimos 10 anos, à medida que Israel se tornou mais explicitamente fascista, à medida que a cada poucos anos realiza outro massacre de palestinos, e à medida que Israel mata cristãos palestinos. Então, cada vez mais cristãos religiosos na América Latina estão apoiando a Palestina. Então, até mesmo há 5 anos, eu via muitas bandeiras de Israel por motivos religiosos, e elas basicamente desapareceram. E agora o que se vê são muitas bandeiras da Palestina. O interessante é que há muita pressão sobre esses líderes na região. E apesar disso, eles são muito firmes em seus princípios. A grande maioria dos líderes de esquerda na América Latina se manifestou totalmente a favor da Palestina e até rompeu relações com Israel. O motivo pelo qual menciono isso é que eles estão ganhando nada com isso. É totalmente por princípio, por ideologia, por solidariedade e apoio ao Sul Global e ao povo da Palestina. Porque se você olhar para o Gustavo Petro na Colômbia, há muita pressão da direita colombiana para que ele apoie Israel. Ele tem sido um dos líderes mais pró-Palestina do mundo. Ele cortou relações com Israel e, recentemente, impôs um boicote energético a Israel, porque a Colômbia exporta muito petróleo e carvão. E ele disse: temos um embargo contra Israel. Da mesma forma, vimos que Honduras e Nicarágua cortaram relações com Israel. Até o Lula tem sido muito pró-Palestina, e há muita pressão sobre o Lula porque ele não quer perder o apoio dos evangélicos. Então não há desculpa. O motivo pelo qual menciono tudo isso é que não há absolutamente nenhuma desculpa para todos esses países da Ásia Ocidental que são completos covardes e não fizeram nada para apoiar a Palestina. Porque na América Latina, de todas as regiões do mundo, os governos que mais apoiaram a Palestina estão na América Latina: México, Nicarágua, Colômbia, Honduras, Bolívia, Venezuela, Cuba. Todos os líderes de esquerda apoiaram a Palestina. A maioria deles, inclusive, aderiu ao processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça, iniciado pela África do Sul. Enquanto isso, se você olhar para a Ásia Ocidental, nenhum dos governos fez algo para apoiar a Palestina, apesar do fato de que 99% de suas populações apoiam a Palestina. Então, isso é algo de que realmente me orgulho em relação à América Latina. Eles estão realmente na vanguarda disso e são extremamente íntegros.